Olá, queridos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui no nosso Momento com Deus. Dessa feita, nós vamos ler um versículo apenas que está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 28. Diz assim: Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O Mestre chegou e te chama. Eu gosto muito desse versículo, eu gosto muito dessa história. Estamos aqui naquele episódio tão maravilhoso da morte e ressurreição de Lázaro. A gente já sabe que Jesus é um amigo desta família, composta de pelo menos 3 pessoas: Marta, Maria e Lázaro. Em outros textos bíblicos, nós vamos encontrar a referência de que Jesus visitava a casa deles e eram amigos. E Jesus agora recebe uma notícia de que Lázaro está doente. Jesus responde ao mensageiro que a doença não é para a morte. E o mensageiro retorna, trazendo para Marta e Maria aquela boa notícia. Porém, a verdade é que Lázaro faleceu. E então se dá todo o procedimento de velório por 3 dias, por fim o sepultamento, e depois de 4 dias, quando Lázaro já está sepultado, Jesus chega em Betânia e vai encontrar-se com as 2 irmãs. Marta se aproxima primeiro, tem um diálogo com Jesus, falando sobre a questão da morte do irmão, que se Jesus estivesse ali, o irmão não teria morrido. Jesus exorta Marta, dizendo que há ainda esperança, que Lázaro vai ressuscitar. E então acontece esse texto que está no versículo 28. Jesus manda chamar Maria. Eu ouso dizer que Jesus chamou Maria porque Jesus conhecia o coração daquela mulher. Marta, talvez mais afoita, a Marta que trabalhava mais, a Marta que era mais apressada, correu até Jesus. Mas Maria ficou em casa. E a Bíblia diz que Jesus mandou chamá-la. E eu quero, nesta noite, não falar sobre a morte de Lázaro, mas eu quero falar das vezes que Jesus nos chama para ter um particular com a gente. Quero te lembrar alguns momentos de histórias da Bíblia que Jesus chamou alguém. Você se lembra de Adão e Eva? Estavam no paraíso, vivendo de uma forma maravilhosa, tudo perfeito. Porém, o inimigo da nossa alma, que desde sempre luta para destruir tudo de bom que Deus nos dá e principalmente destruir os planos de Deus a nosso respeito, conseguiu de alguma forma atrair a atenção de Eva, que comeu do fruto proibido ou daquela árvore que o Senhor havia dito que não comessem. Deu a Adão, Adão também comeu, desobedeceram, e então perceberam que estavam nus desde sempre, mas a desobediência mostrou o quanto eles eram frágeis. A nudez não era uma questão física, era um afastamento da glória de Deus, da presença de Deus. Se esconderam por causa da nudez. E o Senhor foi ao jardim e chamou Adão. Aquele chamado de Deus a Adão era para tratar com ele. Adão, aonde você está? Lógico que Deus sabia aonde Adão estava, mas Deus queria que Adão se apresentasse e colocasse diante de Deus o que havia acontecido. O chamado de Adão, quando Deus o chama, Deus chama Adão para tratar com Adão sobre o seu pecado. Quando Deus chama Abraão, já estamos caminhando um pouquinho, Gênesis 12, a Bíblia diz que Deus chama a Abraão, ou Abrão,
E Deus chama esse homem para fazer dele uma grande nação. Porém, quando chama, também exige dele uma grande decisão. Tinha que deixar para trás o pai, a família, os amigos, a zona de conforto e sair em direção a um lugar que o Senhor lhes mostraria. O chamado de Adão para um conserto, para um tratamento, para resolver um problema de pecado. O chamado de Abraão para fazer dele pai das nações, pai de uma multidão. Olha que chamado glorioso. Mas ainda podemos lembrar que Jesus chamou Samuel. Chamou Samuel para que ele ocupasse um lugar muito importante na casa de Deus. E antes que a luz do templo se apagasse, Deus falou, Deus chamou. Samuel, Samuel, por 3 vezes, porque nem na primeira nem na segunda vez Samuel conseguiu identificar. Mas na terceira vez, orientado por Eli, ele deu ouvidos à voz do Senhor e disse: eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Que chamado glorioso! Deus chamou Samuel por sacerdote. Deus chamou Samuel para uma grande obra. Deus chamou Samuel por juiz. Deus chamou Samuel para ser um homem que estivesse em plena comunhão com o Senhor. Deus chamou Samuel para substituir alguém que havia perdido a direção de Deus, para alguém que havia se esquecido do compromisso que tinha assumido com Deus. Deus chamou Samuel. Mas a gente pode se lembrar também que Deus chamou Jeremias. Se lembra? Jeremias capítulo 1. Deus diz para Jeremias: eu te chamei desde o ventre da sua mãe. Eu te escolhi antes que você fosse formado. E sabe para quê? O chamado de Jeremias? Para ser profeta. Deus disse: eu te dei as nações. Através de você eu vou edificar, através de você eu vou derrubar. Grande chamada de Jeremias. Deus o chamou como profeta das nações. Deus ainda chama. Quem sabe Deus está chamando você? Mas eu quero te lembrar de mais um chamado. Uma certa vez Jesus estava andando, como sempre, acompanhado de uma grande multidão, passando por um determinado lugar, Jesus ouviu uma voz. Era a voz de um homem cego, mendigo, que ficava à beira do caminho, conhecido por Bartimeu, filho de Timeu. E esse homem clamava por Jesus. Não o via, mas já tinha escutado falar das coisas que Jesus fazia. E ele dizia: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E as pessoas diziam: fica quieto, Jesus não vai te ouvir. Mas Jesus ouviu. E quando Jesus ouve, você já sabe, alguma coisa acontece. Jesus mandou chamar Bartimeu. Sabe por que Jesus chamou Bartimeu? Porque queria curá-lo. Que queres que eu te faça? Senhor, eu quero ver. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. Um chamado para a cura. Vamos lembrar? Adão foi chamado para que o seu pecado fosse tratado. Deus não queria destruir Adão. Deus queria tratar Adão. Chamou Abraão, exigiu dele uma grande renúncia para que ele se tornasse pai das nações. Depois Deus chamou a Samuel e fez de Samuel um grande profeta, um juiz, um sacerdote, um homem temente a Deus, um homem que substituiu alguém que havia se perdido na sua caminhada ministerial. Deus chamou a Jeremias como profeta e chamou Bartimeu para curá-lo. Ele chamou Paulo para que Paulo fosse um vaso escolhido. Você se lembra? Ele passou
no caminho que Paulo estava andando e surpreendeu Paulo com um clarão. Paulo caiu e Jesus disse para ele: por que me persegues? Senhor, quem tu és? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí Paulo fica cego e vai para a casa de um homem e lá ele recebe a visita de um servo do Senhor, que diz para Paulo: o Senhor me mandou vir aqui, porque você é um vaso escolhido. Que maravilha! Deus chamou Paulo para ser vaso. Mas e Maria? Sabe por que Jesus chamou Maria? Jesus chamou Maria para consolar seu coração. Maria estava sofrendo, seu irmão tinha morrido. E Maria estava em casa. Enquanto Marta foi encontrar com Jesus, Maria ficou em casa. O texto bíblico diz que os seus vizinhos, os judeus que estavam ali, tentavam consolar o seu coração pela morte do seu irmão. E Maria, ouvindo Marta dizer que Jesus a estava chamando, a Bíblia diz que ela se levantou para ir ter com Jesus. E quando chegou diante dele, ela se prostrou. A Bíblia diz que ela se lançou aos seus pés, chorando e dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Eu acho maravilhoso que Jesus compreendeu, Jesus entendeu a dor de Maria. Jesus chorou junto com Maria. Mas eu quero nesta noite dizer para você que o Senhor também nos chama para muitas coisas. Há um chamado para fazer a sua obra, há um chamado para a santificação, há um chamado para ser cheio do Espírito Santo, há um chamado para ser discípulo, há um chamado para ir, há um chamado para buscá-lo, mas há um chamado de Deus para derramarmos diante dele nossas lágrimas, porque ele pode nos consolar. O texto diz que Jesus, ele compreendeu a dor de Maria. Está escrito que Jesus, quando viu Maria chorando, Jesus se moveu de íntima compaixão. E o texto vai dizer que Jesus sentiu tanto quanto Maria, porque quem viu Jesus chorando disse: olha como ele ama o seu amigo. Eu quero te dizer, não importa que dor seja a sua. A dor do luto, que dor terrível. A dor da traição, sem palavras. Qual dor é a sua? O que faz você chorar? Jesus te chama hoje para te consolar. Pode ter chamado seu amigo, seu pai, sua mãe, seu marido, sua esposa, pode ter chamado alguém que você conheça para muitas outras coisas maravilhosas. Mas nesta hora, receba o convite de Jesus para ser consolado. Jesus disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus chorou com Marta e Jesus deu uma ordem: tirem a pedra. E tirada a pedra dos sepulcros, Jesus chamou Lázaro para a vida e entregou de novo Lázaro às suas irmãs, e toda dor foi consolada. O mesmo Jesus hoje tem o mesmo poder de te alcançar e diz para você: tira a pedra, tira o que impede, tira o que dificulta, tira o que está entre você e Jesus, porque ele te abraça com braços de amor e de misericórdia. E ele diz para você: não chores, porque ele vai ao teu encontro com amor para consolar o teu coração. Não está tudo acabado. Hoje mesmo você recebe vida, alegria, paz, esperança. Hoje mesmo você pode voltar a sorrir, porque o Deus que te chama hoje te chama para o consolo, para o conforto, te chama para a paz,
te chama para viver o novo de Deus. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Eu espero você no nosso Momento com Deus. Deus te abençoe.